Então, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que damos início a mais uma Parky Talk, neste regresso no final de agosto. O tema da nossa conversa hoje é comunicação e expressão verbal. E para conversarmos sobre este tema tão importante para quem vive e convive com esta doença, a doença de Parkinson, contamos com Joana Damásio, assistente graduada de Neurologia e gestora da consulta externa de Neurologia no Hospital de Santo António, neurologista também no Centro de Genética Preditiva e Preventiva do IBMC-3S, da Universidade do Porto. Muito obrigada, é um gosto contar com a sua presença. Contamos também com a Margarida Branco, psicóloga clínica e da saúde, especialista também em psico-oncologia, do Centro Hospitalar Universitário do Porto, Unidade Local de Saúde de Santo António, com localização, enfim, do seu trabalho no Serviço de Psicologia, Unidade de Psiquiatria de Ligação, com vários anos de experiência clínica em oncologia, doenças neuromusculares e cuidados paliativos, e colaboradora no projeto Comunicação em Ambiente Hospitalar do Serviço de Humanização do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Muito obrigada, Margarida, pela disponibilidade e pelo interesse em participar. Nós vamos então dar início a esta conversa e eu gostava, uma vez que vamos falar sobre expressão verbal e sobre comunicação, e considerando que a expressão verbal e não verbal é parte da nossa identidade e que quando temos alguma dificuldade na comunicação, na expressão verbal, de certa forma sentimos que a nossa identidade também é afetada e, portanto, há aqui um impacto psicológico grande sobre o qual também iremos falar com a Margarida daqui a pouco. Mas gostava de lançar um desafio à Joana e à Margarida, uma vez que falamos de palavras, de linguagem, de comunicação, gostava que partilhassem connosco uma, duas, três palavras que sejam importantes quando comunicam com doentes e familiares. E depois uma segunda pergunta sobre palavras, se há palavras que consideram que não devem ser ditas em contexto de cuidados de saúde, se há palavras interditas ou que deveriam ser interditas ou que deveriam ser banidas das instituições de saúde. Então vamos começar primeiro por aquelas que consideram que são importantes. Joana, podemos começar por si? Com certeza. Boa tarde, Susana. Boa tarde a todos os parques, familiares, amigos que estão connosco. Começar por agradecer o convite, é um gosto imenso estar aqui com todos hoje, neste fim de tarde. Pronto. E pegando se calhar na primeira parte da sua pergunta, e pensando se calhar aqui um bocadinho para a população de doentes que temos, para quem nos estamos a dirigir, para doentes parkinsónicos, eu diria que as palavras escolhidas, as melhores palavras podem variar um bocadinho ao longo da evolução da doença. E as melhores palavras no início podem não ser as mesmas que sejam no fim. Mas ainda assim um bocadinho mais, de encontrar aquelas que se mantêm mais constantes ao longo da minha interação com os doentes, e começando por essas, eu diria que assim, aquelas que eu mais utilizo quando converso com os doentes é, no fundo, e não sendo apenas estas, mas estas e sinónimos, esperança e acompanhamento. Pronto, porque no fundo, numa doença crónica como é a doença de Parkinson, é um acompanhamento para a vida que nós temos com os doentes. Pronto, e são sempre essas as mensagens que eu lhes tento transmitir em tudo. Nesta doença, em particular, que felizmente nós temos muitos tratamentos que nos permitem ajudar sintomaticamente as pessoas que nos procuram, e desse sentido acabo sempre por lhes transmitir assim uma grande esperança em várias opções terapêuticas, em todas as opções para lhes melhorar a qualidade de vida, e depois transmitir sempre que estarei lá com eles. Não é? Isso é uma coisa que acaba por acontecer no início e que depois vou mantendo sempre, que é dizer assim, olha, pronto, é assim, não é uma vez que venho aqui e nunca mais me vê,
temos que nos ir vendo periodicamente. E eu acho que assim, de uma forma transversal, as palavras e seus sinónimos que mais me acompanham na relação com os doentes são esperança e acompanhamento. É isso que eu procuro sempre mais transmitir. Não sei se a Margarida irá Muito, mais ou menos no mesmo. muito bem, muito obrigada. É tão importante esse abrir janelas, não é? Em vez de fechar portas e perceber que há várias alternativas de resposta terapêutica, de formas de lidar e de gerir a doença. Queria só deixar aqui uma mensagem para quem nos acompanhou hoje nesta conversa, que podem, como sempre, colocar as vossas questões, fazer os vossos comentários, não no chat, mas no Q&A, portanto, nas perguntas e respostas. E eu partilharei com as nossas convidadas essas questões, esses comentários. Margarida, palavras que te acompanham. Agora tens que estar sem som. Ok. Olá, e obrigada. É um gosto estar aqui com vocês e partilhar também a minha experiência enquanto profissional desta área, que é uma área da multidisciplinaridade no contexto hospitalar e, e também partilhar um bocadinho da experiência que tenho tido especificamente, não só a minha experiência clínica, mas também a experiência ao nível da comunicação e de levar estes desafios da comunicação aos profissionais. Em relação a estas palavras, eu pensei mais, eu ouvi a Joana Damasio e de facto acho que são conceitos muito importantes e palavras muito importantes e que são preciosas para os doentes, sobretudo na doença crónica, não é? Que este sentido de continuidade, do profissional que é tão importante e o doente e as famílias, porque nós temos os doentes e temos as famílias, não é? Eh, sentirem isto, não é? Que há um processo, que há um percurso e que ao longo do percurso alguém irá acompanhar esse percurso. Quando eu pensei em palavras, eu pensei sobretudo nas palavras que eu tenho comigo que me permitem favorecer a comunicação e estar neste processo de comunicação com doentes, com famílias na minha prática clínica e também no meu trabalho com os profissionais. Eu encontrei várias, eu até tive dificuldade de selecionar. Encontrei várias, mas há duas que me fazem assim muito sentido, que é presença, a palavra presença. O que é isto presente? O estar presente, porque como a Joana disse, há muitos momentos e o processo do adoecer é dinâmico e as pessoas também são dinâmicas. Nós não somos seres estáticos. Ao longo do processo da doença, muitas coisas vão acontecer, muitas emoções se vão viver e, portanto, enquanto profissionais, ter isto bem ciente da nossa presença, que é o tal acompanhamento que a Joana também falava, o estar presente, que me remete logo para a empatia, porque empatia significa presença e também perspectiva. E o que é isto da perspectiva? É a possibilidade de não afunilar na leitura e na comunicação que nós também fazemos, no sentido de ver as coisas em perspectiva, e ver as coisas em perspectiva é muitas vezes olhar para aquele momento, estar com a pessoa naquele momento, perceber o seu percurso até chegar àquele momento, perceber que uma determinada palavra pode não encerrar só aquele significado do dicionário, digamos assim, que simbolicamente pode significar muitas coisas. E eu acho que são sobretudo estes conceitos que eu levo para me ajudar na comunicação. E acho que estes ajudam-nos a abrir a comunicação, a estar disponíveis. E há palavras ou expressões, talvez mais expressões do que palavras, que consideras que podem ser fatais na construção da relação, da comunicação? Aquilo que me parece, e a Joana também dará a sua opinião enquanto médica, eu tenho alguma dificuldade em conceber expressões muito categóricas, que encerram, têm um caráter muito definitivo, que é, olha, agora já não temos nada a fazer, isto é de facto que vem de encontrar aquilo que a Joana falou da esperança, não é? Há sempre coisas que podemos fazer e quem trabalha com doenças crónicas, incapacitantes, progressivas, sabe que é assim, portanto, há sempre coisas que podemos fazer pelo doente, portanto,
todas as palavras, o nada, que são muito categóricas, que encerram um significado muito, muito restrito e que retiram, muitas vezes, o tal sentimento de esperança, esta confiança de que alguém estará aqui para mim, independentemente daquilo que vai ser o meu processo, são as palavras que eu acho que devem ser eliminadas. Nós não podemos tirar esta confiança de que algo se pode fazer. E eu também acho outra coisa, Susana. Eu acho que há palavras que abundam e há palavras que faltam. Às vezes acho que há Exemplo, palavras que faltam. uma palavra que falta. Por exemplo, que os profissionais têm imensa dificuldade, muitas vezes, que é lamento, infelizmente, como gostaria que fosse diferente. E às vezes há outras palavras que abundam e que eu acho que deveriam ser mais limitadas, mas todas aquelas que são categóricas. Não podemos fazer nada ou não há nada a fazer, porque nós sabemos, enquanto profissionais, que há Sim. sempre coisas que nós podemos fazer. Muito rapidamente, e até porque temos que avançar para o tema específico, no contexto da doença crónica que é o Parkinson, eu gostava, Joana, que conversássemos só assim 1 ou 2 minutos sobre a formação dos profissionais de saúde, nomeadamente dos médicos, orientada para aquilo que a Joana referiu no início e que é tão importante, que é não só, obviamente, a parte científica, que é muitíssimo relevante, e a parte técnica, que também é muito relevante, mas essa capacidade de dizer aos doentes há várias alternativas, há várias janelas que se podem abrir e eu estou aqui para o acompanhar. Este cuidar da pessoa, que não é a doença, que é mais do que a doença, não é propriamente a mesma coisa que cuidar da doença, não é? Os médicos são formados para isto, há uma boa formação nesta preparação. Claro que depois varia de pessoa para pessoa, há muitas pessoas que já trazem essas capacidades de empatia e da presença e do estar. Mas a formação, o currículo das formações tem, na verdade, uma preocupação com este lado de cuidar, que é muito mais do que tratar, do que curar. Eu diria que na formação pré-graduada, portanto, durante o curso de medicina, existe uma grande preocupação naquilo que são os conhecimentos científicos, que no fundo é depois aquilo que é a base para os médicos conseguirem tratar as pessoas. A tentar completar essa formação científica já durante o ensino pré-graduado, os alunos têm aquela componente das aulas práticas em que estão com as pessoas e que, preferencialmente, tentando dar-lhes alguma vontade e alguma independência para eles fazerem isso sozinhos, estão com um professor e, no fundo, vão aprender, digamos que por imitação, em termos de comportamentos. O que é que eu quero dizer? Na formação de um médico, a parte científica está muito direcionada àquilo que é a formação universitária e depois, já durante a especialidade, aquilo que estudamos com os livros, com os artigos científicos. Esta parte mais humana é muito importante na nossa formação e eu acho que nós aprendemos muito para além daquilo que é a nossa bagagem, como a Susana disse, por imitação do comportamento de outros colegas mais velhos. Daí que na Currículos medicina comuns. seja É daí que na medicina seja muito importante o período de formação, principalmente durante o internato, em que os internos contactam com diferentes especialistas, assistem à consulta dos especialistas e, quando assistem à consulta dos diferentes especialistas, vão aprender. Não é aprender que começam com o Sinemate ou que começam com o Ropinirol, no caso da doença de Parkinson, porque isso eles vão percebendo e conseguem estudar, mas vão aprender de que forma é que aquele médico transmite um diagnóstico ao doente, de que forma é que aquele médico tem disponibilidade para os doentes, porque as consultas, particularmente em meio hospitalar, Serviço Nacional de Saúde, não acontecem com uma periodicidade mensal, portanto, de que forma é que existe essa disponibilidade e este saber ou aprender ou buscar ferramentas para tratar a pessoa e não a doença, eu acho que nós vamos aprendendo muito por osmose, por ver diferentes comportamentos de diferentes pessoas e escolhermos aquele com o qual nos
identificamos mais. Por isso é que muitas vezes a formação é muito longa, o conhecimento é muito, não é? E depois estas aprendizagens humanas vamos tendo ao longo do contacto com diferentes especialistas, vemos de que forma é que eles trabalham e pensamos, eu acho que a minha forma vai mais de encontro a isto, mas o mecanismo encontrado por aquela outra pessoa vai responder àquilo. Portanto, eu acho que na parte pós-graduada que é dada mais atenção a isso, nesta fase. E quando os doentes às vezes vão às consultas e está o médico e estão dois médicos ao lado, pronto, estão a aprender também essa parte, como é que se aprende a lidar com as pessoas. Uhum. Como é que se lida com as pessoas? Falaram da importância destas competências de empatia, do saber dizer, como dizer, do estar. No caso da doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa e que traz muitas mudanças e muito impacto, só o nome, não é? Só o nome em si já traz todo um conjunto de significados que podem assustar no início e as pessoas, a quem é dito. Como é que, no momento do diagnóstico e da revelação do diagnóstico, não é no momento do diagnóstico, mas da revelação do diagnóstico, que ferramentas é que se podem usar para que esta comunicação seja um início de uma caminhada e não uma pedra no caminho? Margarida, não sei se da tua experiência há impacto deste dia em que o diagnóstico é revelado e a forma como é feito. Sim, sem dúvida, e eu acho que agora tocaste aí um ponto muito importante. Este dia terá inexoravelmente um impacto na vida daquela pessoa. O que nós vamos assistindo é que ele pode ser diferente consoante a notícia é transmitida, de acordo com a forma como a notícia é transmitida. E parece-me muito relevante, parece mesmo muito relevante, e era uma mensagem que eu queria deixar, porque efetivamente é possível aprender sobre comunicar. Isto é algo que se pode aprender. O que me parece que acontece é que os profissionais muitas vezes estão tão assoberbados de tanta coisa, têm tantas responsabilidades, nomeadamente os profissionais médicos, e quero salvaguardar aqui que a nossa, a nossa, digamos, aquilo que nós procuramos preconizar no nosso trabalho, eu estou a falar o nosso, porque eu trabalho neste projeto de comunicação, eu acompanho alguém que tem a comunicação como algo muito precioso do seu trabalho, que é a doutora Sara Moreira, e nós procuramos sempre perceber e ir ao encontro das dificuldades dos profissionais. E o que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas também não fazem melhores profissionais, médicos, mas também profissionais de outras áreas, porque não tiveram a possibilidade de aprender de uma forma continuada e mais formal como fazer. A doutora Joana estava a falar de um aspecto muito importante, mas que é um bocadinho um pau de dois bicos, que é esta aprendizagem pela modelagem, não é? Os modelos, e é verdade que até na literatura aparece muito como o currículo escondido, não é? Que é aquilo que eu aprendo que não se aprende nos livros. E, efetivamente, às vezes, ter muita experiência e ser um médico competentíssimo no estabelecimento do diagnóstico, no estabelecimento do plano terapêutico, pode não ser sinónimo de alguém que se sinta confortável nas questões da comunicação. E eu acho que isto é uma mensagem para passar, que é possível melhorar as questões da comunicação e sim, sem dúvida, isto está documentado. Neste momento é considerado um critério da qualidade dos cuidados. Sem dúvida isto tem impacto na adaptação à doença. Não é raro Então, as pessoas dizerem, nem foi tanto o que disse, foi a forma como disse. No caso do Parkinson, fica aqui esta mensagem que é muito válida, que é a possibilidade de haver uma formação formal e não apenas informal na área da comunicação. Por outro lado, também fica aqui a mensagem que eu acho que é muitíssimo relevante da importância dos mestres, que se perdeu, a importância de nós contactarmos com alguém que tem mais anos de experiência e que mostra, não é, como comunica e como está. E como está com os doentes, como acompanha os doentes. No caso dos doentes de Parkinson, Joana, quais são as principais dificuldades as principais questões a que os doentes querem obter resposta nestas primeiras consultas após o diagnóstico e como é que se pode promover
porque no fundo são questões que exigem respostas que nem sempre podem ser dadas logo, não é? O caminho faz-se caminhando. Mas quais são assim as principais questões que são colocadas nesta relação com o médico e também com a equipa de saúde? Porque os enfermeiros, os psicólogos, os terapeutas da fala, de que já vamos falar, têm um papel importantíssimo aqui, também têm aqui algo a dizer e a fazer, não é? No fundo, aquilo que, num segundo momento, não é? Voltando assim um bocadinho atrás, no momento de transmissão do diagnóstico e na doença de Parkinson em particular, uma coisa que é sempre muito importante de salientar é que, apesar de ser uma doença neurodegenerativa, é das poucas doenças neurodegenerativas para as quais nós temos um tratamento sintomático que é extraordinário. Uhum. Pronto, portanto, e conseguimos melhorar muito a qualidade de vida das pessoas com os vários fármacos que temos à nossa disposição. Pronto, porque depois, isso, e ainda agora de encontrar a pergunta da Susana, num segundo momento é esse receio da parte da progressão da doença, como é que será que eu vou estar daqui a 5 ou a 10 anos, que preocupa muito as pessoas. Pronto. E diria que é essa a principal questão que as pessoas colocam, mas nem sempre, não é? Porque às vezes, pronto, há pessoas que querem saber isso e há outras pessoas que não querem. Pronto, e no fundo há o respeitar e há assim a informação que deverá ser transmitida às pessoas em termos daquilo que é o seu diagnóstico, quais são as opções terapêuticas que nós temos, e depois ir de encontro àquilo que são as questões que elas têm, e eu acho que não vale a pena abordarmos temas que as pessoas não querem ver abordados. Pronto, e quando elas sentirem que esses temas, não é, no que diz respeito à incapacidade a longo prazo, e assim, quando elas sentirem a necessidade de puxar esse tema, nós cá estaremos para falar sobre eles. Mas é um dos que mais incomoda as pessoas. Nós sabemos como é que a doença progride no geral, não é? Mas Cada caso é a um caso. pessoa que nós temos à nossa frente não é o geral. Claro. E aquilo que é o geral, as pessoas também conseguem perceber, se assim quiserem, perceber como é que é a evolução da doença. Eu prefiro falar, quando essa questão me é colocada, falar sobre tudo aquilo, e voltamos ao início, sobre tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor para que o futuro seja o melhor possível. E é sempre dessa forma que eu vou de encontro às respostas às perguntas que me são colocadas. Pronto. Poderá ser dito que se calhar se está a pintar de cor-de-rosa um cenário que não sabemos se vai ser cor-de-rosa ou não, mas no fundo eu acho que ver a doença deste lado positivo, assim, olha, temos vários fármacos que pode fazer, temos estratégias de estilo de vida que pode adotar para que daqui a 10 anos tenha a melhor qualidade possível. É importante que tome a medicação de uma forma rigorosa, que faça exercício, que conviva com os seus amigos. É importante que saia de casa e é sempre nesta tónica que eu vou respondendo a essa pergunta que é mais comum, que é como é que eu vou estar daqui a 5 anos, como é que eu vou estar daqui a 10 anos, eu vou ter de ir para um lar, como é que vai estar a minha memória. Depois há sempre aquela confusão na população em geral e uma pessoa que é pela primeira vez contacta com este diagnóstico entre Parkinson e Alzheimer. Portanto, tentar desmistificar tudo isso e colocar a tónica em tudo aquilo que cada pessoa pode fazer para que o seu futuro seja o mais estável e o melhor possível. Essa última parte, relativamente à confusão com outras doenças neurológicas e neurodegenerativas, remete para a questão da literacia, não é? Ou seja, na verdade, os profissionais de saúde são aqui um elemento fundamental também na promoção dessa literacia. E muitas vezes, os termos técnicos que são usados e científicos não facilitam essa promoção da literacia e por isso também penso que a Margarida, vocês também trabalham na consciencialização do tipo de linguagem que é usado, tendo em conta o público-alvo, não é? Tendo em conta a pessoa com quem Sim, dialogamos. sim, esta abordagem que, e que é cada vez mais preconizada porque ela de facto faz muito sentido.
esta literacia, as abordagens educativas, não é? De levar informação à pessoa sobre o processo, sobre a doença, sobre o que pode acontecer, sobre o que é que pode fazer, o que é de esperar, o que é que tem que comunicar. No fundo, a pessoa ter um conhecimento deixa a pessoa menos no deserto, digamos assim. Há coisas, eu não pude determinar ter ou não ter esta doença, mas quando damos informação, quando incluímos a pessoa no processo, a pessoa não se sente completamente no deserto e à mercê de variáveis externas. Ela própria também se vai sentindo um pouco mais empoderada sobre o que pode fazer relativamente a algumas situações. A questão da literacia e da iliteracia, para mim, enquanto psicóloga, também é muito relevante a questão de alguma iliteracia que me parece que existe, até nos profissionais de saúde em geral, sobre as emoções. Sobre as emoções, porque as emoções fazem parte, os sintomas da doença estão lá e as emoções também estão lá. E enquanto psicóloga neste acompanhamento, eu tenho sempre uma pessoa. Eu tenho sempre uma pessoa e é evidente que eu vejo o processo da pessoa, o pedido que foi feito, o que é que o médico identificou que o fez ficar preocupado para orientar aquela pessoa para um acompanhamento psicológico, mas é sempre aquela pessoa, na sua singularidade e na sua individualidade. Porque é a doença de Parkinson, mas é aquela pessoa que está a viver a doença de Parkinson. Então eu estou com a pessoa, falo sobre a minha doença. O que é que significa isto para si? Como é que é a Maria, o João, o António a viver esta doença? E, no fundo, também permitir que esta linguagem e este comunicar as emoções e o sofrimento emocional, que está psicoemocional, muitas vezes social, porque há consequências, muitas vezes, em vários aspectos da vida da pessoa, Trabalho, que também amigos, possa família. ter um lugar, que possa ter um lugar Uhum. para se expressar e que possa ser um lugar que não é um lugar de escuta, mas é um espaço no qual também tem um profissional que o vai ajudar a validar as emoções que têm lugar e que muitas vezes não é possível que não tenham, mas que também ajuda a pessoa neste processo de transformação das emoções que lhe permite a adaptação até a momentos muito difíceis, que às vezes são momentos difíceis, às vezes momentos de mudança, de uma progressão que não estava esperada, e é muito este estar com aquela pessoa, porque nós somos Validar a seres, emoção, não é? e Validar as emoções. validar, Estou e triste, ajudar estou os familiares a vivo. validar, e Uhum. ajudar muitas, e os profissionais também. Já vamos aí aos familiares, que me parece que têm aqui um papel fundamental. Nós estamos a falar da comunicação profissionais de saúde, doentes, familiares, e agora referiste e bem. Vamos já falar das questões da comunicação do doente relativamente às dificuldades que podem surgir na verbalização e na comunicação com todas as pessoas com quem vive e com quem convive. Mas eu gostava só de perguntar à Joana se, desde o início, porque falamos já várias vezes da importância de abrir janelas e de dar e de mostrar que há várias ferramentas disponíveis e até ajudar e apoiar na compreensão do que é que significam alguns termos que podem ser mais difíceis, e isto, a Young Parkinson tem tido aqui um papel fundamental na promoção da literacia nesta área. A minha pergunta é, no início, quando há o diagnóstico, há um conjunto de serviços que ficam disponíveis para a pessoa e para os familiares, nomeadamente cuidados de terapeutas da fala, cuidados de psicólogos, cuidados prestados por um terapeuta da fala, cuidados prestados por um psicólogo, portanto, o apoio psicológico, o apoio à terapia da fala, o apoio à fisioterapia, são serviços que ficam disponibilizados e que podem ajudar neste processo até no processo de comunicação do doente aos amigos e aos familiares sobre a sua doença. Porque quanto mais apoio tiver, mais fácil será para ele também comunicar, revelar a situação que está a viver e assumir, não é? A situação que está a viver. Esses cuidados são disponibilizados. À partida,
depende um bocadinho. Imagino, quando temos uma pessoa que nos procura, depende da altura na evolução da doença em que é feito o diagnóstico, porque há pessoas que nós fazemos o diagnóstico e têm sintomas há 1 ano, e há pessoas que nós fazemos o diagnóstico e têm sintomas há 5 anos, e por motivos diferentes não foi feito o diagnóstico antes. E a fase na evolução da doença, no momento do diagnóstico, determina um bocadinho aquilo que nós acabamos por falar aos doentes. Todas essas opções são colocadas em cima da mesa, não é? O apoio psicológico, a terapia da fala, a fisioterapia, o ênfase que muitas vezes é dado na necessidade dos doentes aderirem a essas terapias é que pode ser um bocadinho diferente. Imagina, se eu tenho uma pessoa de 45, 50 anos, com uma doença ligeira, que trabalha, eu não coloco muito ênfase na necessidade da pessoa fazer terapia da fala e fisioterapia, porque já sei que a própria doença em si já vai ter um impacto naquilo que é o dia a dia daquela pessoa, comparado com a maioria das pessoas na sua idade, e aqui estamos a falar de pessoas mais jovens e ainda ativas do ponto de vista profissional. Portanto, eu tento nessas pessoas e ter estratégias que possam ter o mesmo tipo de benefício ou semelhante, sem ter assim um estigma assim hospitalar muito associado, ou seja, promover mais o convívio, promover mais o exercício, ginásio, pilates, yoga, todas essas estratégias, quando estamos a falar de uma pessoa que ainda está ativa, que tem uma doença no estadio inicial. Uhum. Se for uma pessoa que por algum motivo o diagnóstico foi feito já numa fase mais avançada da doença e já tem mais alguma incapacidade e todas estas eh, abordagens complementares acabam por ter uma importância maior, aí eu falo também e dou um bocadinho mais de ênfase naquelas que eu acho que seriam importantes, mas naquelas pessoas um bocadinho mais jovens, que têm uma doença mais inicial, ainda estão ativas, eu tento que o dia a dia delas não seja muito estigmatizado pela doença. Pronto, que a procura do conhecimento e de alguma literacia associada seja feita na consulta, junto das associações de doentes, que em todas as doenças neurológicas que eu acompanho é algo que é fundamental e que tem um papel muito importante, porque no seu lar, à noite, antes de deitar, quando as pessoas acharem, vão à página do Facebook ou ao Instagram ou vão à página da internet e consultam dados fidedignos sobre a doença, e aí, nesse sentido, estamos a promover essa literacia, sem mudar muito aquilo que é o dia a dia das pessoas mais jovens, e que eu quero é que elas tenham uma vida normal. Que eu digo, não quero que pense nisto até cá voltar na próxima vez. Pronto. Depois aqui só uma notinha no que diz respeito em particular à terapia da fala, que é a escassez de profissionais nesta área. Pronto, temos poucos terapeutas da fala, temos poucos terapeutas da fala no Serviço Nacional de Saúde e em clínicas convencionadas com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é uma falha muito grande no acompanhamento destes doentes parkinsónicos e outros, a escassez da terapia da fala que nós temos. E aí é algo com que me deparo Escassez e, no Sistema Nacional de Saúde ou em geral? É no SNS que estamos a falar. olha, no geral, eles também não são muitos, mas Pois. depois no SNS são pouquinhos ainda, não é? Nos hospitais É, são muito poucos, em clínicas que tenham convenção com o Serviço Nacional de Saúde também. uhum. E é uma falha grande porque impacta muito a expressão dos doentes, e estamos aqui a falar da expressão verbal, mas temos uma coisa muito importante na doença de Parkinson, que é a expressão não verbal, Não a verbal. expressão facial. Não sei se deixo isso se achar pertinente, depois nós Sim, nós já vamos abordamos. passar para a expressão verbal e não verbal daqui a um minuto. Queria só perguntar-te, Margarida, se na formação que vocês dão na área da comunicação aos profissionais de saúde, se há sinalização de um problema que é muitas vezes diagnosticado pelos doentes, que é a falha da comunicação entre os membros das equipas de saúde, ou seja, mensagens contraditórias passadas à mesma pessoa por diferentes membros da equipa de saúde. Portanto, há um médico que passa uma mensagem, depois há um enfermeiro que passa outra e há um outro profissional de saúde que vai passar outra. Ou seja, não há uma coerência na mensagem que é passada. Isso é real? Este diagnóstico acontece? É um problema que Isso, acontece? eu acho, pode acontecer, efetivamente pode acontecer.
Acho que a probabilidade de acontecer em equipas que têm muitos anos de trabalho multidisciplinar é menor, porque de facto há uma linguagem que é comum ao enfermeiro, ao técnico auxiliar, ao terapeuta da fala, quando há a possibilidade de um trabalho próximo, de multidisciplinaridade, em que cada profissional, o médico, o enfermeiro, conhece aquela situação, sabe o que é que foi transmitido ao doente e, portanto, quando há este trabalho próximo, a probabilidade de acontecer é menor. O que me parece que muitas vezes acontece é que também há uma procura, lá está, quando a comunicação não decorre de uma forma que foi suficientemente esclarecedora, ou que deixou dúvidas, ou que o doente e a família se sentiram pouco esclarecidos, que tiveram dificuldades em colocar dúvidas, o que pode Vão procurar acontecer, eles vão vão procurar procurar outras verificar informações. a informação. E, por exemplo, não é nada raro acontecer com os profissionais da enfermagem, não é? De verificarem. Isso pode acontecer. Agora, de facto, o que nós mais trabalhamos a nível da nossa formação, que é dirigida a médicos, há uma formação específica dirigida a médicos, porque os médicos têm responsabilidades de comunicação que outros profissionais não têm, e, portanto, digamos que têm tarefas muito exigentes ao nível da comunicação, mas também temos formação dirigida aos auxiliares de saúde, aos profissionais da enfermagem, e o foco é sempre nestas questões que são mais difíceis, o ir ao encontro da dificuldade do outro, o que fazer em determinadas situações, como estar com alguém que está muito hostil e que está muito zangado, como dar uma má notícia, como transmitir uma notícia que o médico também não quer transmitir, porque os profissionais de saúde também Claro, gostariam de poder transmitir boas claro. notícias, mas de transmitir a má notícia de forma a que a pessoa sinta que, apesar daquela má notícia, continua a ter uma equipa de saúde que irá acompanhar. O nosso foco é sobretudo esse. O que me parece é que quando acontecem estas verificações, Pode elas haver, acontece precisamente porque ficaram porque ali alguma coisa falhou. algumas questões e as pessoas não esclareceram ou não perguntaram. Parece-me que é sobretudo nessas Nesta circunstâncias em que circunstância. acontece. Muito bem. Hum, Joana, eu gostava de colocar agora algumas questões específicas sobre as dificuldades, eventuais dificuldades na expressão verbal e não verbal, como bem disse, e que é tão importante. Aliás, muitas vezes é por aí que as pessoas primeiro começam a pressentir que alguma coisa não está bem, é precisamente por causa da expressão facial que se altera. Eu gostava, em termos científicos, em termos clínicos, o que é que acontece, o que é que causa esta dificuldade na fala e esta mudança da expressão facial. No fundo, quer a dificuldade da fala, que no caso da doença de Parkinson é essencialmente o termo que nós usamos é uma hipofonia, a voz perde o tom e também muitas vezes perde a intuação. Não é? No fundo, aquelas reverberações que nós damos quando estamos mais contentes ou mais tristes, as diferentes entoações também se perdem. E a mesma coisa acontecendo na expressão não verbal da face, é tudo uma consequência do déficit de dopamina. Não é? Portanto, nós temos o déficit de dopamina a nível da substância negra. A dopamina é uma substância que está envolvida em promover o movimento, pronto, promove o movimento em geral do corpo e depois promove também o movimento e a harmonia da voz e da nossa expressão da face. Pronto. Uma das primeiras expressões, uma das muitas vezes que as pessoas notam, para além do tremor que é muito reconhecido como associado à doença, é efetivamente parece que a pessoa está sempre triste. Pronto, porque perde a expressão facial, aquela face de póquer, não se consegue perceber que emoção é que está por detrás da face de uma pessoa com Parkinson. Mas aí, a terapêutica dopaminérgica que nós utilizamos para melhorar o tremor, a rigidez, a lentificação das mãos e dos pés, a marcha, também vai melhorar o timbre da voz, a entoação da voz
e a expressão facial. Portanto, no fundo, as diferentes expressões naquilo que é o dia a dia das pessoas com Parkinson acabam todas por refletir esta baixa da dopamina, e nós, felizmente, não conseguindo atuar ao nível neuronal e impedir que a doença continue a afetar diferentes neurónios, conseguimos suplementar estes níveis de dopamina e desta forma melhorar os sintomas, que no fundo é aquilo que mais incapacita os doentes no seu dia a dia. Portanto, acaba por ser tudo Em este relação, reflexo. sim, em relação à terapia da fala, já referimos que há poucos terapeutas, e isso é uma falha grave, porque na verdade as pessoas com Parkinson precisam, efetivamente, a partir pelo menos de determinada altura, precisam deste acesso às consultas de terapia da fala. Qual é a importância destas consultas para quem nos está a ouvir e volto a dizer, quem nos está a ouvir, se quiser colocar questões ou fazer comentários, pode usar o Q&A, as perguntas e respostas, pode escrever aí podem escrever aí as vossas perguntas e fazer os vossos comentários. Joana. Olha, no fundo, a terapia da fala acaba por ser aqui um ajudante, eh, uma outra arma para melhorar a comunicação das pessoas. Nós sabemos que a terapia farmacológica ajuda na melhoria dos sintomas e ajuda as pessoas a melhorarem do ponto de vista motor e do ponto de vista da comunicação, mas pode não ser suficiente. E há uma série de estratégias do ponto de vista da forma de colocar a voz, a forma de projetar a voz associadamente, o, eh, a tal harmonia e o sentimento da voz associado, que na terapia da fala é muito trabalhado. Muitas vezes, não só, e é uma coisa que depois acaba por acontecer, não só no momento da terapia da fala, que são feitos todos estes treinos, mas depois os terapeutas dão uma série de trabalho de casa para as pessoas fazerem, que é tão ou mais importante do que a terapia que fazem naquele momento, porque tem de ser algo continuado, que passa pela leitura de textos em voz alta, que passa por estabelecer mais diálogos, e que reforça aqui muito o trabalho de uma classe que, por ser escassa, acaba por muitas vezes os doentes, quando têm terapia da fala, têm meia hora por semana ou meia hora de 2 em 2 semanas naquilo que é o regime normal de um utente do Serviço Nacional de Saúde. A Pois, Joana referiu, desculpe, não queria nada, interromper. continua. Não, 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 a Joana não. referiu aí um aspecto que fiquei a pensar sobre ele. Por exemplo, promover mais diálogo. E a minha questão é, em casa, muitas vezes o que os familiares fazem, frequentemente, é, perante a dificuldade em falar, evitam o diálogo. Ou seja, há um evitamento, tendo em consideração a dificuldade, quase como para não criar ali uma situação de desconforto para a pessoa que já não está com aquela capacidade toda de se exprimir. E às vezes é flutuante ao longo do dia, não é? Então, aquilo que nos está a dizer é: não é esta a estratégia melhor a adotar. Eu diria que não, porque no fundo tudo é uma questão de treino, não é? E a gente falou na fisioterapia, muitas vezes falamos na pessoa se manter ativa, e aqui, pronto, respeitando os limites de cada um, mas tentar puxar pelas pessoas, porque da pessoa, se já sente que tem uma dificuldade, acaba ela própria muitas vezes por se inibir de falar, porque pode gaguejar um bocadinho ao princípio, porque não consegue projetar a voz, porque começa a falar e depois, como a voz pode falhar, vem alguém e tenta, numa boa intenção, terminar aquela ideia, e depois são tudo, não é, no fundo, ações que acabam por fazer com que a pessoa fale menos. Pronto. E eu diria aqui um bocadinho no contrário: conversar, puxar pela pessoa, puxar por assuntos que sejam mais, que vão de encontro àquilo que são os gostos da pessoa, não é? E diálogos que ela gosta de ter, e permitir que ela fale mais, em complementariedade aos exercícios direitinhos que devem ser feitos sempre. Mas depois uma pessoa tem trabalho de casa, chega a casa e depois não faz, não é? Mas é tão importante como tudo o resto. Às vezes até para não mostrar a quem está em casa que tem de fazer Pode aquele ter aquela exercício. dificuldade. Oh, Margarida, esta questão é uma Sim, questão muito pertinente, que é é. como é que também se forma os familiares, forma entre aspas,
como é que se prepara os familiares para lidar com estas dificuldades? E De assim, expressão não verbal, de expressão verbal. eu Hum, estava a ouvir a Joana e estava a pensar nesta questão do não diálogo, que muitas vezes eu tenho a convicção que grande parte dos comportamentos que os familiares vão adotando são sempre com a intenção é sempre proteger a pessoa. Se estás com dificuldade de falar, se eu estiver aqui a estimular a fala, poderei estar a causar-te mais constrangimento, estarás tu mais confrontado com a tua dificuldade. Por outro lado, também isto é verdade da parte da pessoa doente, que é a pessoa doente também procura proteger as pessoas à volta delas, porque se calhar também está cansada, foi um dia difícil, vai ser difícil aqui o diálogo comigo. O que é que me parece que isto faz? Qual é o resultado que isto tem e que não é bom? As pessoas ficam mais isoladas, a partilha diminui. E é uma partilha de uma jornada que é difícil para todos. Biologicamente, a pessoa adoece sozinha. Portanto, eu biologicamente, se tenho uma doença, é o meu corpo que tem a doença. Mas é só na dimensão biológica que eu adoeço sozinha. Porque tudo o resto é uma vivência comum, sobretudo às pessoas que me estão mais próximas. Eu acho que aqui é muito importante levarmos, lá está, o literalismo é complicado em saúde, isto de levar as coisas muito à letra, não é? Por isso é que é importante pormos as coisas em perspectiva e, sobretudo, em medicina, na psicologia, em nós, enquanto seres humanos, não existe uma possibilidade. Há várias possibilidades e há alternativas. Pode haver um dia que é mais difícil, pode haver um dia que o familiar está menos disponível, o doente também, como diz a Joana, nós sabemos que é verdade, que é muito difícil depois esta continuidade, acaba por ser mais uma exigência que tem os seus resultados e que são muito importantes, mas ajudarmos as pessoas a encontrar alternativas. Muitas vezes, eu acho que esta questão, até pelas questões mesmo de ser um sintoma da doença e algo que agrava, que pode agravar com a doença, é importante o treino, não é? A projeção da voz, a pessoa continuar a falar, mas também ajudar as pessoas a perceber, ok, se há aqui um dia difícil, nós também não comunicamos só com as palavras, não é? Há outras formas de nós estarmos, de podermos estarmos com os outros. Mas eu penso que o poder continuar e promover esta comunicação sempre diminui o isolamento, promove a partilha, promove a comunicação entre a família, ajudar as famílias a perceber que há momentos mais difíceis, mas que nós também não somos só dificuldade. Nós somos dificuldade, mas também temos potencialidade. E promover esta comunicação aceitando momentos que fazem parte e que vão acontecer em que a comunicação é mais difícil, mas que isso não implica que se desista e que se abandone esta dimensão que é tão importante. E continuar a falar e a conversar sobre a vida, para além da doença. É que Para depois além também da há esta doença. tendência, Exatamente. vamos conversar, mas vamos conversar É um sobre as equilíbrio. dificuldades da deglutição, as dificuldades da fala, quer dizer, as pessoas É um querem continuar a equilíbrio. viver, não é? É A um vida, equilíbrio e é viver importante um que as equilíbrio. pessoas continuem a viver. E aquela questão da esperança, que é uma palavra que às vezes assusta muito os profissionais, não é esperança, mas o que é isto da esperança? Como se a esperança encerrasse sempre a esperança de alguma coisa que não é possível à medicina, que não é possível ao médico. Não, é precisamente este equilíbrio entre, ok? Há dificuldade, mas há alternativas. O que é que eu não posso fazer? Mas também o que é que eu posso fazer? O que é que eu preservo? O que é que se preserva de mim, da minha identidade enquanto pessoa, da minha vida relacional, da minha vida com o outro, daquilo que eu gosto de fazer sozinho, daquilo que eu posso continuar a fazer sozinho, daquilo que eu gosto de fazer com o outro, das pessoas que eu quero continuar a ter na minha vida, de como eu quero continuar a minha relação com elas. É sempre este equilíbrio, não é? Entre validar que há momentos difíceis, mas também quase que validar também haja momentos bons. E há muitos, E há, felizmente.
Uhum. Só uma última questão, Joana. O trabalhar a terapia da fala também tem impacto, não sei se isto é verdade o que eu estou a perguntar e por isso confirme, por favor. Também influencia a parte da deglutição? Sim, muito. Muito. Sim, muito. E há aí esta complementariedade. O terapeuta da fala vai trabalhar não só a parte da projeção da voz, mas depois também vai fazer um trabalho no que diz respeito à deglutição, que numa fase avançada da doença os doentes podem experimentar essas dificuldades, em particular com líquidos. Pronto. E os terapeutas da fala ensinam uma série de estratégias que vai de uma tão simples como utilizar uma palhinha sempre que quer beber, até algumas outras estratégias sobre a melhor forma de colocar o pescoço, a melhor forma de deglutir, que vão evitar estas dificuldades maiores de deglutição, que até podem algumas ser percebidas logo pelo doente. Outras podem ser micro dificuldades que depois acontece assim, não é? O doente, principalmente com os líquidos, não consegue deglutir bem todo o líquido, e há umas micro aspirações para os pulmões, que a pessoa não se engasga naquela altura, tossica um bocadinho, mas depois pode promover o aparecimento de infecções respiratórias. E aqui o terapeuta da fala tem esse papel duplo no tratamento, na abordagem da voz e na abordagem das dificuldades de deglutição ou de disfagia, como o termo médico que nós costumamos utilizar. É muito importante. Vamos então para a última pergunta, para a última questão. Temos aqui alguma coisa, temos finalmente algum comentário. Estão a pedir a opinião no caso de um doente, professor do terceiro ciclo e secundário, que foi colocado numa escola de novo, com 30 anos de serviço e apresenta um atestado de uma incapacidade de 61%, e foi-lhe atribuído um serviço com 9 turmas, em média 25 alunos por turma, e a escola diz que não tem solução. O que poderá ser feito? Eu imagino que nós aqui não vamos ter esta resposta agora pronta, mas na verdade nós estamos aqui a falar de comunicação, isto é uma falha na comunicação entre serviços, sem atender à pessoa, e que propõe a alguém ter 9 turmas com 25 alunos por turma. Não sei se querem comentar. Pois é um desafio muito grande, não é? Para uma pessoa que tenha imagino que estejamos a falar de uma pessoa com uma doença de Parkinson, não é? Com uma 30 anos de incapacidade serviço, já documentada, está nos 6 anos. de 61%. Portanto, é algo que realmente é um desafio muito grande para uma pessoa conseguir lidar com, não é? 9 vezes 25, pronto, como dizer, é fazer as coisas com muitos doentes de cada vez, não é? Quase com 200 doentes Uhum. numa semana, é um desafio muito grande. Mas o que é que se pode Porque aqui, no fazer? fundo, Sabem, Margarida, Joana, sabem de alguma estratégia que Eu seja acho que, pedir uma assim, junta aquilo que me médica? ocorre, não Já sei tem o que é que a incapacidade. Joana acha, aquilo que nós podemos fazer enquanto profissionais que conhecemos aquilo que é a Joana, o que é a doença em si e o que ela implica, e eu muito mais naquilo que é o impacto e o que é a exigência também da pessoa de procurar manter-se. Nós temos uma falha grande, que é esta falha quase da reabilitação, da requalificação. A pessoa pode continuar a trabalhar, a pessoa quer Mas, continuar a trabalhar, mas mas tem que não. ter funções adaptadas àquilo que ela Claro. possa fazer. Eu aqui não sei se a pessoa pode recorrer, pedir uma junta médica, levar informação documentada sobre a sua doença, a incapacidade que tem, e ver se consegue uma alternativa mais ajustada àquilo Claro. que são as suas possibilidades para poder manter uma vida ativa, que sempre que possível, mas uma vida ativa se calhar não é uma vida com 9 turmas, para uma pessoa que tem uma doença de Parkinson, não é? Isto remete para uma outra área de que não vamos falar hoje, porque não é o tema, que é precisamente a importância da formação e da literacia para as instituições que muito importante, é recrutam, que muito empregam, que avaliam, importante. enfim, Isso é há todo importantíssimo. um trabalho a fazer nesta área. Alguém está a comentar que a opinião
da doutora Margarida Branco é ótima a ideia do doente como um indivíduo válido, que tem vontade própria, gostos próprios. A ideia que o doente não é doença é uma ideia fundamental para o bem-estar dos doentes, sem dúvida. Depois é preciso encontrar aqui formas de adaptar a cada uma das situações. Nós já estamos a chegar ao fim, só dizer que, na verdade, a integração das pessoas com doença de Parkinson em casa e fora de casa, no processo comunicacional, também tem aqui impacto nas tomadas de decisão, porque as pessoas continuam a querer tomar decisões sobre a sua vida, sobre a doença, e continuam a querer ter voz, não é? E não querem ser invisíveis, Claro. nem querem deixar de ser ouvidas, porque têm esse valor. Eu gostava que partilhassem connosco se recordarem de alguma história que tenha ficado na vossa memória como testemunho de como a qualidade de vida pode melhorar em resultado de um bom processo de comunicação entre profissionais de saúde e doente, ou entre membros das equipas de saúde. Não sei se a Joana quer começar. Eu lembrei-me de uma que por acaso é recente. E foi precisamente uma situação de comunicação entre um casal. Uma doença neurológica também progressiva, incapacitante, em que a pessoa doente estava já numa fase muito avançada de doença e em que eu me reposicionei até no espaço de consulta, porque reposicionei-me no sentido de peguei na minha cadeira e aproximei-me. E eu acho que foi muito importante porque era uma situação de um casal em que um dos elementos do casal tem uma doença grave, muito dependente, uma doença neurológica, não era Parkinson, mas uma doença neurológica muito grave, muito dependente, e em que expressava a emoção pelo choro, um choro muito, muito permanente, muito presente, mas que deixava profundamente angustiada o outro elemento do casal, de tal forma que quase que havia um bloqueio à expressão desta emoção, que é, eu não te posso deixar chorar porque se tu choras vais ficar mais triste, ficamos todos mais tristes e isto vai ser muito difícil. Claro que isto não era verbalizado, mas eu senti isto, eu senti a dificuldade de comunicação sobre esta questão daquela vivência emocional que naquele momento era tão intensa. E achei que naquele momento a minha preocupação foi só uma, foi ajudar aquele casal, aquele elemento do casal que não estava doente, a permitir aquela expressão emocional com o conforto de que aqueles momentos de tristeza não iam durar para sempre e que haveria momentos em que aquela tristeza não ia ser tão exuberante. E que validar esses momentos era um esforço muito menor do que estoicamente evitá-los e tentar estancá-los. Eu devo dizer que não foi uma consulta no âmbito da psicologia e não foi um momento em que eu tenha utilizado muitas palavras na comunicação. Foi muito no estar, no acompanhar, no validar a emoção da pessoa que estava doente, no ajudar a pessoa que estava a acompanhar a perceber a sua dificuldade pelo amor que tem pela pessoa que está doente, não é? Estamos a falar de um casal que têm mais de 40 anos de vida em comum e acho que foi importantíssimo ajudar a que os momentos de tristeza aparecem, eles fazem parte. Vamos deixá-los vir. Eu não consigo evitar que alguém que está triste esteja triste. E da pessoa também perceber, não é porque eu permito que aquela pessoa chore que ela fique mais triste. E isto ajudou a desbloquear esta parte da comunicação e deste conseguirem estar juntos nestes momentos mais difíceis. Eu devo dizer que foi uma consulta também exigente para mim, porque de facto a emoção era tão intensa que depois aliás, esta é uma das dificuldades dos profissionais também, e por isso é que é importante na comunicação o profissional também perceber o impacto que os momentos da doença têm. Em si e entretanto, que têm em si. Mas, entretanto, já voltei a estar com o casal e as coisas melhoraram. Portanto, foi interessante. Lembrei-me desta situação, que era da comunicação entre a família. E tu referiste que não foi uma consulta com muitas palavras e realmente a comunicação humana
passa muito aliás, passa mais até pelo não verbal do que pelo verbal. Comunicamos mais com os gestos e com a expressão e com a forma como estamos e como colocamos o nosso corpo e o nosso olhar e etc., do que propriamente com as palavras. Joana, alguma história que ficou na memória relativamente a essa melhoria da qualidade de vida? Olha, o que eu fico sempre assim é que não será tanto uma mensagem dirigida aos doentes, mas mais dirigida às pessoas que estão do outro lado. Que é, mesmo quando nós achamos que não temos nada do ponto de vista prático, ou já não temos mais nenhum ajuste terapêutico a fazer, ou que estamos a lidar com doenças que nem sequer temos nada em termos de tratamentos a oferecer às pessoas, que o acompanhamento que nós damos aos doentes é muito importante. E isso acontece muito, não às vezes com a doença de Parkinson, que felizmente temos bastante que conseguimos fazer para ajudar os doentes, mas embora fique aquém daquilo que nós gostaríamos para que as pessoas estivessem sempre bem, que é às vezes eu sentir que não tenho nada a dar às pessoas, não tenho nenhum remédio para lhes dar, mas as pessoas dizerem é tão bom vir aqui à sua consulta, é tão bom estar aqui consigo, nem imagina. E eu fico assim muito satisfeita. Não é no fundo, são consultas em que as coisas acontecem ao contrário, que muitas vezes é assim, mas nós temos que aprender que o doente sai muito mais leve nessas consultas e nós ficamos muito mais pesados. Mas, porque são consultas muito difíceis, mas no fundo, saber que só dar a mão já é uma grande ajuda para todas as pessoas e é isso que eu tento transmitir sempre e que espero que aqueles que comigo aprendem também aprendam isso, que é mesmo, e agora voltando à doença de Parkinson, há muito que nós temos a fazer pelas pessoas durante muitos, muitos anos, mas mesmo quando já não houver muito mais em termos de tratamentos, saber que nós estamos ali, né? No fundo às vezes é um casamento, vemos aqui 2 ou 3 vezes por ano, não se vai ver livre de mim, pronto, e muitas vezes eu acho que esta parte, esta comunicação entre o doente e o médico e que é muito importante para todos, não é? E é algo muito importante na dinâmica do nosso trabalho e do acompanhamento destas famílias. Muito obrigada. São duas narrativas importantes para nós encerrarmos aqui esta nossa conversa. A Joana, que trabalha no hospital e que também trabalha no Instituto de Investigação, sabe bem como a ciência procura avidamente dar resposta para tratamentos eficazes e até, eventualmente, um dia, quem sabe, esperemos que sim, para uma cura desta e de outras doenças. Mas, na verdade, a ciência, por muito que faça, nunca vai conseguir responder a todas estas questões que foram aqui colocadas. Fica também a sugestão das pessoas que sentem que precisam de acompanhamento de terapeutas da fala, que precisam, os próprios familiares que sentem que precisam de algum apoio na forma como, para lidarem melhor e gerirem melhor as questões da alimentação, o que cozinhar, o que comer em casa para que seja mais fácil. Como manter a comunicação viva sobre temas que não são apenas a doença, embora também seja importante em alguns momentos que esse seja o tema conversado. Ficaram aqui 2 palavras muito importantes, a questão da esperança e do acompanhamento, e uma terceira que é a empatia e a presença. E uma ideia também com que fechamos a nossa Party Talk, que é nós adoecemos sozinhos biologicamente no nosso corpo, mas a doença não é vivida de forma solitária, porque nós estamos numa família, numa comunidade, no nosso trabalho, com os nossos amigos, e portanto há que integrar todos estes elementos na experiência da doença. Muito obrigada, foi um gosto contar com a vossa participação. Espero que nos voltemos a encontrar em breve e desejo-vos uma ótima sexta-feira amanhã e bom fim de semana depois. Muito Obrigada, obrigada. obrigada. Penso que tivemos aqui também mais um comentário. Está a fechar. Ok. Webinar muito interessante. Até à próxima. Até será. Até à Obrigada. próxima, então. Até à próxima. Adeus, boa Adeus. tarde.